Então, por exemplo, se você vai fazer um processo de sucessão que você escolhe, que é alguém que está dentro da tua equipe, que tem capacidade para fazer, então você tem que ter um investimento de tempo considerável. A gente põe a pessoa para fazer um MBA, para fazer se já tiver faculdade, se não tiver faculdade, põe para fazer uma faculdade, voltada especificamente, põe para fazer alguns cursos específicos, como gestão de projetos, gestão de processo, Green Belt. A gente faz isso dentro de um plano de desenvolvimento, por isso que isso não acontece de um dia para a noite, tá? Põe essa pessoa num processo de coaching e faz um plano de desenvolvimento. Isso é trabalhoso pra caramba, a gente demanda muita energia para fazer isso e demora. Quando eu fui fazer na Luma, o que eu fiz? Eu tinha 6 gerentes. Eu coloquei os 6 gerentes no plano de sucessão. E um virou sucessor, mas eu coloquei os 6. Os 6 passando por processos de acompanhamento individual, processos de mentoria, processos de coaching. E eles sabiam disso? Todos sabiam Legal. Porque foi um jogo muito aberto. Fiz uma apresentação, contratei um consultor, fizemos uma apresentação, falamos o que iria acontecer, contamos. Outra coisa importante, que muitas pessoas elas ignoram. Sempre quando eu vou falar com um cliente, eu pego e falo assim para ele, qual que é a tua grande ambição? Aqui no EAG, todo mundo sabe qual que é a grande ambição do EAG. Né? Nas minhas empresas, todo mundo sabe qual que é a grande ambição da empresa. As pessoas acham que ambição é um negócio assim pejorativo, ganância. A palavra ambição, ela não vem... É diferente de ganância, né? Ambição é diferente de ganância. Ambição, o cara que monta uma empresa, ele tem uma ambição como empresa de causar algum tipo de impacto, fazer alguma diferença. Gerar lucro, crescer, impactar a vida dos funcionários, da sociedade. Quer dizer, cada um tem a sua ambição. Aqui a gente não vai determinar quais são as ambições da empresa, mas a partir do momento que você chega numa empresa, você fala assim, qual que é a ambição dessa empresa? E a partir do momento que você sabe qual que é a ambição da empresa, visão do futuro, onde ela quer chegar, você pode dar o nome que você quiser, mas qual que é a ambição dessa empresa, você encontra oportunidades. E aí para você trazer uma pessoa para fazer parte disso, se você não tiver clareza disso, já começou errado. Então antes de pensar na bala de prata, vamos pensar na tua ambição e quais são as oportunidades. Por quê? Fica mais atrativo para eu trazer alguém. Fala assim, eu tenho esse projeto, olha a nossa empresa, olha o que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar. Para isso, eu preciso da pessoa correta. Para isso, eu estou conversando com você. Esse cargo é muito importante, eu vou conversar com você. E como ele é importante, eu vou conversar com você, eu vou ter a conversa mais séria da minha vida. Então, eu quero conversar com você, quero conversar com as pessoas que trabalharam com você para me certificar que eu estou trazendo a pessoa correta. Aí tu apresentou essa grande ambição lá para 6 pessoas lá da Luma. Apresentei a grande ambição para 6 pessoas, mostrei, aí as pessoas se mostraram dispostas a participar disso e aí entrou num processo. Aí durante esse processo foi criando as peneiras até que saiu o Rogério. Mas olha o que foi legal, saiu o Rogério e o time, porque sem o time o Rogério não faz nada. Hoje a gente tem, é lógico que alguns gestores que estavam naquela primeira reunião não estão mais. Entrou outros, porque você acaba tendo uma rotatividade. Mas o fato de ter feito, e na verdade a maioria continua lá. Saiu 2, 4 estão lá e tem 2 que não estavam naquele período, né? Só que todos eles têm uma maturidade. A gente não fez uma sucessão de uma só pessoa. Então ali eu tenho o diretor da empresa, o CEO, que é o Rogério, tenho o diretor de RH, tenho o financeiro, tenho o comercial e tenho o operacional, que está tudo ali, passou tudo por esse processo. 2 não passaram por esse processo, os outros 4 passaram. E aí a gente criou um nível de maturidade de entrega gigantesco. Pessoas que estavam dentro de casa, que tinham potencial e entregam. Então, resolveu o problema e aí a empresa funciona sem que eu tô lá, porque eu tenho um time de gestores fazendo isso. Beleza? Quando eu fui fazer na Connect Import, eu trouxe alguém de fora. Pesquisei, montei o processo, era um processo muito, muito estável e muito tranquilo, e essa pessoa toca o negócio. Então, eu já fiz as duas coisas, né? Fiz isso na Luma através de um processo de sucessão e fiz isso na Connect. E agora no EAG, a gente está fazendo através de um processo que eu poderia comparar a um processo de sucessão. Então, a Aline está sendo treinada para fazer esse processo. Então, já está fazendo entendo um processo como. de coaching, tem as ferramentas, a gente está equipando ela com as ferramentas para fazer isso, tá? Mas talvez em algum momento a gente tenha que buscar alguém. Se a gente for buscar alguém, o nosso trabalho para fazer isso ele tem que ser criterioso. Então a gente tem que definir o organograma da empresa direitinho, qual o papel que esse cara tem no organograma. Começa com a visão. Qual que é a visão? A ambição da empresa, quais as oportunidades. E se esse cara no mercado for muito caro, como eu trago esse cara ganhando menos, talvez, e com qual promessa para que ele fique comigo no longo prazo? Tá? Então, a gente faz isso técnico. Aí fez isso, eu tenho clareza disso. Tenho um organograma, tenho qual que é a missão que esse cara, ao ocupar o negócio, vai fazer.
eu vou para o processo de contratação. Processo de contratação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ter uma conversa com a pessoa. Preparado para a conversa. Não é qualquer conversa. É a conversa mais importante, talvez, da vida da empresa. Então, eu me preparo. O que eu vou perguntar, o que eu vou examinar, qual teste eu vou fazer alguma prova com esse cara, não prova de escrita, ou sim, pode ser uma prova escrita, mas algum teste com ele, alguma dinâmica. Então, me preparo para fazer isso. Aí fiz isso, estou conversando com a pessoa, o que eu procuro na história da pessoa? Quais são os resultados que você entregou? Sim. Porque se você nunca entregou resultado em lugar nenhum, não é aqui que você vai entregar do dia para noite. Então, quem que eu vou procurar para ser a bala de prata? Alguém com resultado. Que tipo de resultado? Depende do que eu quero. Se eu quero alguém que está liderando o meu time, eu preciso de alguém que tenha resultado liderando o time, fazendo o time atingir resultado. Se eu estou querendo alguém que tenha resultado financeiro, eu tenho que trazer alguém que tenha um resultado financeiro comprovado, fazendo aumentar lucro e esse tipo de coisa. Se eu quero alguém para fazer o marketing da minha empresa explodir, eu tenho que trazer alguém que fez o marketing de alguém explodir de uma maneira ou de outra. Então, eu tenho que procurar. Ao conversar com essas pessoas, ao procurar essas pessoas, eu vou nas referências, porque normalmente esse cara trabalhou em mais que 2 lugares. E nunca é educado, pode ser que eu tenha que trazer esse cara de outra empresa, ou essa mulher, né, um homem ou mulher, que está trabalhando, né? Porque eu sempre falo assim, né? Já falei no podcast de contratação. O cara bom, ou ele está trabalhando, ou ele está com 2, 3 ofertas na mão. A grande chance é que esse cara está trabalhando. Então, se eu for na empresa dele buscar as referências, é antiético, né? É uma saia justa. Se eu não contratar depois, ele fica mal visto na empresa onde ele está. Então, eu tenho que ir nos outros lugares, não é nas empresas. Eu tenho que conversar, porque ao conversar com ele, eu falo, tá, me fala o que você entregou, né? Ah, eu fiz isso, eu trabalhei num projeto assim, num projeto assado. Ah, tá, quem estava nesse projeto? Ah, era o Paulo, era o João, o Joaquim. Como que era a tua interação com o Paulo, com o João, com o Joaquim? Era assim, assim, assim. E como você fazia para resolver os conflitos com o Paulo, com o João, com o Joaquim? Ah, era assim. E que tipo de resultado você conseguiu? Então você vai fazendo as perguntas relacionadas a como ele entregou o resultado para ver se é aquilo que você quer. E aí o que você faz depois? Marca uma reunião com essas outras pessoas. Né? Lógico, não na empresa que ele trabalha, mas nas empresas que ele trabalhou. Aí você vai lá e vai falar com o Paulo. Fala, pô, Paulo, olha só, eu estou no momento da minha empresa que esse momento é muito importante, ele é definitivo e você é o cara que pode me ajudar. Agora, como assim posso te ajudar? Não, você pode me ajudar. Por quê? Porque nesse momento definitivo eu preciso de uma pessoa que tem umas características certas. E as características são A, B, C, D e E. E parece que eu encontrei essa pessoa. E essa pessoa trabalhou com você. E sabendo que você é um profissional qualificado, um profissional respeitado, eu vou respeitar muito a tua opinião, porque eu sei que você jamais ia me colocar numa furada. Né? Você joga a responsabilidade para ele. Sim. Como que era trabalhar com fulano? Ele me falou que trabalhou no projeto tal com você. E aí, como foi? Ele te entregou, te deu dor de cabeça, não deu dor de cabeça? Quais as recomendações positivas que você tem sobre ele? E aí o Paulo vai falar as recomendações positivas, não sei o quê. Tá, e onde que eu tenho que estar com o radar ligado, bandeira amarela? Que se eu não prestar atenção não vai funcionar. E aí a pessoa vai falando. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Ele é bom para isso, mas ele não tem inteligência emocional, que foi o que falaram pro nosso cliente. Sim. E aí, como falaram para ele, ele pegou e falou, quem não tem inteligência emocional é essa mulher, ela tá louca. E ele ignorou isso era importante. E aí ele contratou errado. Quando você faz isso, você tem maiores chances. Não quer dizer que a pessoa vai chegar na tua empresa e ela é bala de prata. Porque assim, ó, se você estiver me ouvindo aí, tiver com uma caneta e papel na mão, anota, escreve o que eu vou falar. Se você não tiver caneta e papel na mão, decora o que eu vou falar. Repete 10 vezes, tá? A bala de prata na sua empresa é você.